Quando falaram aí que eu sou um dos deputados mais atuantes, mais ativos, né? Sou melhor que o Tiririca e o Maluf, reconheço. Mas eu estava num ambiente, todo mundo vestido a caráter, quase nenhum ali com caráter, presidido não por vocês, mas por um conterrâneo meu, carioca, pé frio do Flamengo, chamado Eduardo Cunha. Então está aqui, nesse espaço, né? Fora do ambiente do cretinismo parlamentar e com pessoas tão visíveis, transparentes e saudáveis, é muito bom, me faz muito bem. Então, obrigado pelo remédio desta manhã de sábado, como, de certa forma, também ontem à noite eu já estava aqui, um debate que a gente fez lá na PUC, também plural, tinha um jovem deputado do PSDB aqui de Minas, chamado Nárcio Rodrigues. Foi bacana. Bom, e o tema é fascinante, porque eu entendo que a gente está vivendo uma encruzilhada da história. Mais do que uma época de mudanças, né, como eu ouço desde que me dei por gente, uma mudança radical de época, onde tudo está em questão e isso é muito bom. A confusão é a sementeira da luz e das possibilidades. E mais para frente serão novamente superadas por insuficientes para dar conta da narrativa da história humana. E eu até trouxe aqui, mas só tem muito pouquinho que já acabou, um terço da minha... Oi? Alô? Isso era o antigo. Bom, um terço da minha biografia autorizada, até porque fui eu quem escrevi, num tempo sombrio que suponho a maioria daqui não viveu. Tempo trevoso da ditadura civil-militar inaugurada pelo golpe de 1964. Que ontem me disseram foi tramado aqui num prédio. Minas sempre à frente, né? E pelo menos as tropas, né, do general Mourão Filho, que se autodenominava uma vaca fardada, saíram ali de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, a ex-capital, ainda recém-ex-capital, para destituir o governo João Goulart. Bom, depois a gente viveu esse período trevoso, eu era um jovenzinho nesse tempo, e fiz um texto aqui chamado A Ditadura em Mim, Seus Nós em Nós, que a rigor mesmo, como eu tive o privilégio de me formar em História, pela faculdade que já nasceu cansada, a UF, Universidade Federal Fluminense, eu aprendi que, na verdade, o Brasil teve espasmos de democracia liberal representativa em meio a um contínuo de autoritarismo. E aí eu queria, nesse início de debate, trazer 5 pontos que, ouvindo aqui o Célio, eu elenquei como, ao meu ver, fundamentais para a nossa reflexão, em relação a como transbordar os partidos. Se eu falasse isso lá no meu ambiente de trabalho, eu sou professor, mas estou deputado federal, as pessoas falam, ué, você vai debater isso? Moleza, faz o que a gente faz sempre, quase todos os partidos, vamos filiar em massa. Você transborda de gente os partidos, dá uma graninha na época da eleição, porque aí é que vale mesmo a existência do partido, e elege bancadas nas câmaras, nas assembleias. Encher os partidos é fácil, naquelas filiações em massa sem critério. Pode ver aí o número de filiados, PMDB mais de 1 milhão, PSDB, PT, todo mundo, né? Só que o nosso transbordar é ultrapassar, ou melhor, ir além dos partidos.
A própria questão parte de um princípio com o qual eu concordo plenamente. Partido político não esgota nem de longe a representação da sociedade. Mas, por outro lado, na atual ordem dominante, é quem tem o poder, de fato, de conduzir as políticas públicas. Nos municípios, nos estados, no país. Né? Como fazer dos partidos um instrumento da mudança social? E aí são esses 5 elementos que eu acho que ajudam a gente a pensar nisso. Em primeiro lugar, reconhecer que, por uma série de razões históricas, o Brasil tem mais estadania do que cidadania. Você falou da experiência de Medellín, eu estou cheio de dúvidas. Como é que se enfrentou, por exemplo, os poderes constitutivos da dinâmica de uma cidade grande, que são definidos pelo capital? Ou seja, um governo participativo, democrático, que fez, que já você contou, de banheiros públicos a bibliotecas em favelas, mas e o poder da especulação imobiliária? A propriedade do solo, enfim, uma série de questões. Será que isso confrontou fortemente o poder do capital e tem continuidade? São dúvidas para o debate, dúvidas sinceras. Bom, mais estadania do que cidadania. O poder constitui... O Brasil se organiza como sociedade a partir do cobrimento de 1500, não é descobrimento, é cobrimento de uma determinada força social, do Estado absolutista português, da nobreza decadente, da nova nobreza comercial, todos amalgamados na ordem da cruz de Cristo, para, naquele tempo, cruzadista, mercantilista, colonialista, montar aqui uma sociedade de cima para baixo. E isso é recorrente na nossa história. Um país que teve 4 séculos de latifúndio, monocultura, escravidão e dependência externa oficiais, um país que virou república sem se republicanizar, república oligárquica, um país que depois de 30, com a emergência de forças urbanas, aliás, Minas já deu o sinal, hein? Parabéns. O Antônio Carlos, governador da província de Minas em 1930, cunhou uma frase famosa na Revolução de 30: façamos a revolução antes que o povo a faça. Isso é a síntese de como o poder constituído de Estado se antecipa e domestica até qualquer rebeldia. Ora, nesse contínuo, com contradições, avanços, recuos, lutas sociais, a gente vê a prevalência disso que eu estou chamando de estadania, que é um problema. E ela tem um efeito concreto, que é a cultura da passividade. O homem simples, o homem e a mulher comum, não é chamado, nem induzido, nem estimulado a participar da vida política, da polis. Pelo contrário, ele é constantemente induzido a ficar no seu lugar de receptor passivo dos serviços que o Estado de classe lhe oferece. Até como gratidão ele tem que estar ali para fazer a tal cidadania do aplauso. E ponto. Isso evidentemente não é linear e absoluto, mas a constante, a permanência é dessa cultura da passividade. Aquilo que o Wilhelm Reich, psicanalista alemão, ele chamava de estrutura psíquica de vassalo. Isso é muito forte na sociedade brasileira até hoje. Por isso os movimentos populares que ocupam, que desestabilizam, que reencontram o espaço da rua, são preciosíssimos e raros ao longo da nossa história. Um terceiro elemento, o partido político. Sempre nos momentos de mais contradição política, de mais insatisfação, a ideia de partido de alguma forma se constituiu. Mesmo na independência do Brasil, que não foi independência, foi uma nova dependência, inclusive para os escravos não significou nada, porque o Estatuto da Escravidão continuou inscrito, inclusive, na primeira Constituição Imperial Brasileira, mas o que a gente percebe é que os partidos já se formam, mesmo de maneira meio difusa,
como ajuntamento de interesses. Tinha aqui, lá nos anos 20 do século XIX, da nossa independência, celebrada agora há pouco, semana retrasada, no início de setembro, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Um defendia os interesses da recolonização do Brasil, já que Portugal vivia um processo de saída do bloqueio continental e da dominação napoleônica. E o outro, pediram até para eleger deputados brasileiros às cortes constituintes, lá de Portugal, de Lisboa. Bom, esse era o Partido Português, entreguista, diríamos nós hoje, ou pelo menos nos anos 70. Por outro lado, tinha o Partido Brasileiro, que supostamente defendia os interesses nacionais, mas nacionais de quem? Da oligarquia dona de terra, principalmente do Sudeste, na transição daquela hegemonia do Nordeste para o Sudeste, inclusive onde as Minas tiveram forte peso. A transferência da capital não é alheia à mudança do eixo econômico principal na perspectiva colonialista do Nordeste açucareiro para o Sudeste minerador, digamos assim. Tinha partido ali. Depois, com o Império e o Brasil independente, nós tivemos liberais e conservadores se revezando no poder. Aliás, cunhou-se à época uma expressão também válida para hoje. Quando eu vejo o governo do PT e a oposição do PSDB, eu lembro do Império Brasileiro. Nada mais parecido com um liberal, com um conservador, do que um liberal no poder. Houve até um ministério de Dom Pedro II, cujo primeiro-ministro era a síntese da contradição. Honório Hermeto, Carneiro Leão. Então, não na visão bíblica maravilhosa de Isaías, né, de um mundo sem armas, sem guerra, de justiça, onde o leão e o carneiro pastarão juntos, mas não, ali era a conciliação para o domínio da manutenção oligárquica e escravocrata. A República Velha foi a república dos bacharéis, dos coronéis, das oligarquias, que passavam de pai para filho. Quando eu olho o ACM Neto, eu lembro da República Velha. E muitos outros, Minas inclusive contribui para isso, como o Rio de Janeiro também, embora tenha sido capital e é um estado pequenininho em matéria de espaço territorial, então as oligarquias lá não foram muito fortes, porque era o centro da política, elas estavam fortemente representadas lá. Tanto que até hoje, não sei se vocês sabem disso, no Senado Federal, que é, como dizia o nosso saudoso Plínio de Arruda Sampaio, um valha-couto de oligarcas. Ele falou isso do lado do Milton Temer, candidato do PSOL ao Senado pelo Rio de Janeiro. Falou, pô, Plínio, você quer que eu dispute um lugar nesse valha-couto? Mas, na verdade, o Senado hoje garante, naquele negócio de passagem que o parlamentar tem direito, para o seu estado, mas no Senado tem uma ao Rio de Janeiro também. Talvez para matarem saudade das amantes dos seus avós, senadores, né, oligarcas. O Rio de Janeiro tinha uma singularidade, como corte, município neutro, Distrito Federal. Muito bem. Os partidos políticos, eles, na verdade, hoje continuam sem uma representação genuína, com U, né, de classes. Como devia ser, o partido representa um conjunto de interesses. E não é assim no Brasil, pelo menos com a nitidez necessária. Eles são enganosos, marcas de fantasia. Ou será que o partido da social-democracia brasileira é social-democrata para valer? Pelo menos do jeito que a gente aprendeu, que é a social-democracia, a partir da experiência europeia. O Partido Socialista Brasileiro, onde tenho bons amigos, inclusive, ele é um partido da ordem capitalista. Já deixou de ser socialista há bastante tempo. O partido progressista é o do Maluf e o do Bolsonaro. Alguma coisa está errada no conceito aí. Então, os partidos, na verdade, se transformaram em empresas, pequenas ou grandes, autônomas, voltadas para si, para a disputa de nacos do orçamento público. Então há um derretimento no Brasil da ideia de partido. E aí um outro elemento importante, que é o quarto, e aí vou chegando ao fim, vocês podiam me avisar quando faltasse 3 minutos, que também, vamos falar do nosso lado, né? A esquerda precisa rever tudo
porque ela não tem mais paradigmas, não tem mais modelos. Não há modelo de sociedade socialista em que possamos nos mirar como o paraíso terrenal. Eu sou de uma geração formada aqui na ditadura que tinha conceitos incríveis. Acho que o Célio também, um ou outro aqui, pegou isso. Nós, e eu sou ainda da, digamos, esquerda católica. Posso até dizer que o Papa, com toda a estrutura monárquica do Vaticano, me representa. Esse, o Francisco, não o Bento, nem o João Paulo II. O primeiro até tentou, durou pouco. Dizem que foi breve porque estava querendo mexer no Banco do Vaticano. Mas, de qualquer forma, todos nós da esquerda, marxista, católica, da movimentação católica, Jacques Juk, daquela época, a maioria nem tem ideia do que é isso, tínhamos uma visão do partido único, vanguarda do proletariado, dos povos, luz no caminho, grande timoneiro da revolução socialista que implantaria a ditadura do proletariado, que não é outra coisa senão a democracia da maioria. Em nome disso, se matou, se cometeu muita barbaridade, com a maior generosidade possível. Mais detalhes, de maneira romanceada e muito bem escrita, leiam o Leonardo Padura, um romance histórico, que tem muita referência com a realidade, chamado O Homem que Amava os Cachorros. Outro dia eu estava no avião, completando a leitura, perto de mim estava o Moreira Franco. Moreira Franco foi ministro aí, Lula, da Dilma, foi governador do Rio de Janeiro. A gente se conhece desde que ele era chamado de Wellington da Ação Popular, da AP, não é? Aí eu falei, ô Wellington, ele já se assusta, ele falou, você não sai dessa época, eu era mais de esquerda do que você. Ele fala isso, bom, era, né? Só que a gente vive no presente, os homens presentes, a vida presente, né? É isso que a gente quer. E aí eu falei, lê isso, as atrocidades do stalinismo e tal. Só que ele hoje está absolutamente integrado nas atrocidades do capitalismo, tal como ele se manifesta no Brasil. Então, olha, a esquerda tem que se repensar. Não há mais o mito da ditadura do proletariado, não há mais um paraíso socialista em quem possamos nos mirar, como o PCdoB de antigamente na Albânia. Eu nem sabia onde ficava, mas conversava, a Albânia é um barato total. Quando desmerengou lá, quando caiu a União Soviética, a gente viu que não era bem assim, não. E mesmo Cuba, que é uma experiência interessante, risquíssima, essa eu conheci um pouquinho pessoalmente, por 2 vezes lá, tem muitas limitações e insuficiências. Então a gente tem que reinventar uma sociedade radicalmente democrática, e eu acredito sim, com a socialização dos meios de governar e socialização dos grandes meios de produzir. E por fim, eu entro no 5º ponto, que a gente tem que resgatar, no tempo da distopia absoluta, a hegemonia paleoliberal. Eu não gosto de chamar de neoliberal, porque não é neo coisa nenhuma, é o velho liberalismo puro e duro, do mercado total, do apequenamento da instância pública, da sua privatização. Eduardo Cunha, por exemplo, simboliza isso. Ele é um político de negócios voltado para essa operação da política privatizada, onde vale, inclusive, o roubo como prática normal. Por isso que eles não se abalam. O cara está réu, ou pelo menos indiciado na Lava Jato, com denúncias fortíssimas, e fica lá, impassível. Porque isso é do jogo na cabeça deles. Portanto, num tempo do pragmático em lugar do programático, no tempo da decisão cada vez mais fechada nos corredores do poder. E o Piketty, numa introdução ao seu livro, de um economista suíço, diz: sabemos qual é a cara da finança internacional, porque a encontramos todo dia nos corredores do poder. Que é quem manda. Quem manda são os bancos centrais, são as troicas no mundo inteiro e o grande rentismo
dessa etapa da financiarização do capital. Isso é distopia, é dizer, não há mudança possível, não há alternativa. Temos que ser rebanho, multidão que caminha a esmo. Como a gente opor, esse é o desafio, a isso, a utopia do vir a ser e da dimensão do sonho, de uma outra realidade possível, da participação cidadã e dos partidos plurais, diversos, abertos a essa dinâmica social, a esse movimento, sabendo que eles não esgotam toda a representação, nem são portadores do mapa do caminho único da emancipação humana. Essa diversidade nos instiga, nos provoca, e a gente tem que buscar esse sol, essa luz, em meio às trevas. Não é fácil, mas eu acho que movimentos como os que vocês fazem, que pipocam no Brasil inteiro, e a nossa experiência aqui pode apontar o caminho. Eu encerro com o seguinte, uma imagem, vou contar uma historinha que é muito comovente. Eu, quando fiz esse livro, A Rua, a Nação e o Sonho, o Fernando tem ali, a gente tirou do livreiro, o do intermediário, do transportador e o do autor, que é a menor parte, né, no produto livro. Então tá ali, não dá 2 cervejas, daquela média, não é daquelas chiques, não. Mas eu estava procurando uma foto para a capa, e a editora só me mandava foto de manifestações na Puerta del Sol, de manifestações na praça lá da Grécia, como é que chama? Aquela famosa, onde o Syriza cresceu e tal. E eu falei, poxa, mas não, tem muita gente branca demais aqui, isso não é Brasil e tal. Aí eu estava olhando no computador e entra um rapaz do coletivo Fora do Eixo, falou, o que você está vendo aí? Não, eu estou querendo uma foto das manifestações, porque as outras eu não queria também de porrada da polícia, que isso era fácil. E os arquivos dos jornais cobram muito caro, uma fotinha dessa custa 10 mil reais, 8 mil reais, de uma agência Estado da vida. Aí ele falou, nós temos, e é aquela onde o pessoal subiu no Congresso, subiu em cima daquela cúpula côncava que o Niemeyer inventou para dizer que o poder, a Câmara dos Deputados é a representação do povo, então ele está aberto como um orelhão para acolher as demandas do povo. Bonito, né? E o pessoal lá dentro, quando aconteceu essa manifestação, entrincheirado, chamando polícia e mais polícia, trancando as portas, botando tapumes para evitar essa invasão. Então, na verdade, a realidade nossa, ela é repressiva, limitadora, condicionadora, mas é cheia de possibilidades. O desafio final, como unir a inserção institucional nessa perspectiva com a luta social concreta. Senão os engravatados vão dominar e continuar isolados das demandas reais da população. Então, como seria importante ter um representante desse coletivo aqui na Câmara de Vereadores de BH? Não sei se tem. Desconfio que não, né? Então esses espaços institucionais, sem ilusão, precisam ser ocupados, mas combinados com essa dinâmica social. Aí a gente pode avançar um pouquinho. Bom, fico por aqui. Obrigado.